Aprender é construir conhecimento. Essa compreensão vem trazendo novas perspectivas de trabalho pedagógico com as crianças. O que se sabe sobre o desenvolvimento infantil, os processos de aprendizagem, as hipóteses de leitura e escrita que as crianças constroem, permitem entender melhor como elas aprendem. Em geral, a gente costuma pensar que são as atividades de escrita que ensinam a escrever, né? Mas não só as atividades de escrita é que ensinam a escrever. Hoje a gente sabe que as atividades de leitura também ensinam a escrever. Quer dizer, ler ensina a ler e escrever. E aí eu gosto de pensar que as crianças bem pequenas, né, quando ainda elas não são autônomas para a leitura, elas precisam ouvir muita leitura. Por quê? Porque ouvir leitura possibilita muitas aprendizagens. Como, por exemplo, perceber a relação que existe entre o que se fala e o que se escreve. Perceber a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita, quer dizer, as diferenças entre essas modalidades. Perceber também as diferenças em relação aos tipos de textos, né? Como que são as características dessa diversidade tão grande de texto que a gente tem. Aprendem também procedimentos de leitor, quer dizer, desde as coisas mais simples, né, dos procedimentos mais técnicos, de que se lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, até procedimentos do tipo que a gente lê um jornal de um jeito diferente que lê um conto de fadas ou que lê um romance, né? Em geral a gente não lê um jornal de cabo a rabo como a gente lê um romance. Então, o ato de ler possibilita muitas aprendizagens para as crianças. A gente precisa ter claro que essas atividades de leitura serão, na verdade, matéria-prima para as crianças escreverem. O depoimento da Cristiane, acho que traz uma pergunta que vira e mexe, volta, né? Que é qual a boa idade para iniciar o trabalho com a leitura e com a escrita, com as crianças, né? E aí eu estava lendo um livro da Débora, que ela me emprestou um pedacinho aqui. Da Emília Ferreiro. Da Emília Ferreiro, da Débora, que é com todas as letras, acho que todo mundo já leu. Bom, e aí tem um trechinho que é bem interessante que fala um pouco disso. Vou ler pra gente. Curiosamente, ninguém se pergunta nada semelhante a respeito do processo de aquisição da língua oral. Quanto a isso, não há polêmicas metodológicas, porque se trata de uma aprendizagem extraescolar. A nenhuma mãe ocorre ocultar de seu filho certos fonemas da língua porque são difíceis. Elas falam e cantam para seus filhos sem se preocupar em saber quais fonemas estão apresentando e em que ordem se estão fazendo. E as outras pessoas que rodeiam a criança falam entre si, permitindo que as crianças as escutem, ainda que suponham um não entendimento de tudo o que escutam. Acho que é por isso que é importante a leitura, né? Ler para as crianças, assim, desde quando elas são muito pequenas, porque, na verdade, elas podem aprender muito sobre os procedimentos do leitor, né? Quer dizer, quando um leitor pega um livro, ele lê o título, ele vê o índice, né? Ele olha para as ilustrações, né? Ele faz comentários, ele destaca, assim, ele tem suas preferências, né? Então, acho que desde as crianças muito pequenas a gente deve estar compartilhando esses procedimentos para que elas também possam estar aprendendo, né? Como é que um leitor de verdade faz, como que é um usuário da língua, né? O uso da linguagem oral potencializa a interação, a expressão de emoções, a troca de saberes, o intercâmbio de ideias e opiniões. É importante planejar esse tipo de situação, criar oportunidades para as crianças se desenvolverem em diferentes situações comunicativas e aprenderem a opinar, argumentar, fazer solicitações e defender suas ideias. Estou lembrando de uma situação que eu compartilhei com uma colega lá na instituição, por ocasião da festa junina. Eles acharam que eles também tinham que participar para falar para os pais o que iria acontecer, o que não iria acontecer. Então, eles fizeram um bilhete para os pais, mas eles listaram nesse bilhete
os tipos de brincadeiras, os tipos de comidas, enfim, o que ia acontecer naquela festa e que por isso era muito bacana que eles viessem. E essa situação de ditar para a gente poder escrever e eles presenciarem cai muito naquilo que a gente estava vendo há momentos anteriores, né? O quanto é importante as crianças presenciarem atos de leitura, né? Quer dizer, na verdade, de escrita, perdão. Elas, na verdade, estão produzindo um texto, tá? E que está sendo simplesmente escrito por uma outra pessoa, no caso, a professora. Acho que o princípio é possibilitar que as crianças escrevam através do professor. Isso. E para poder funcionar dessa forma, elas precisam perceber que aquele texto que elas estão produzindo oralmente é escrito pelo professor e que o professor vai negociando com as crianças as escolhas, aquilo que deve ser escrito, aquilo que não deve ser escrito, se dá para entender ou não a mensagem. Essas situações são muito ricas, porque as crianças podem funcionar como escritores, ainda que não o façam convencionalmente com a sua própria mão. Peraí, o Alex está dizendo que tem um M aqui. Tem mesmo? Como é que você sabe? Tá escrito aí?